Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos meditando nas Escrituras do Novo Testamento, nós já concluímos todos os Evangelhos e agora estamos lendo, meditando no livro de Atos dos Apóstolos. O nosso capítulo de hoje é Atos, capítulo 6, e eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 1 até o 4. Está escrito assim: Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Amados, aqui nós vemos a igreja estava começando e já havia problemas ali na igreja, o que é comum, né? Desde o princípio sempre existem situações que precisam ser resolvidas. Por quê? Porque a igreja é formada por pessoas, filhos de Deus, e nós estamos sempre num crescente em termos de amadurecimento, vamos crescendo no conhecimento de Cristo Jesus, de como devemos levar a nossa vida, e ali não era diferente. Então, chega um grupo de pessoas, os judeus de fala grega, e eles começaram a se queixar porque os judeus de fala hebraica estavam esquecendo das suas viúvas, ou seja, das viúvas gregas, né, dos judeus de fala grega, estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. E aí eles chegam para os 12 e dizem: olha, isso não pode ser assim, vocês precisam fazer alguma coisa. E eu acho interessante a resposta que eles dão. Eles reuniram todos os discípulos ali, reuniram todo o povo, aqueles que formavam a igreja, e disseram: olha, não é certo nós negligenciarmos o ministério da palavra a fim de servirmos as mesas, ou seja, a fim de liderarmos, de resolvermos esse problema. Então, irmãos, escolham entre vocês 7 homens, e aí eles dão 3 características importantes para esses homens que trabalhariam na parte social da igreja, vamos dizer assim. Escolham entre vocês 7 homens que tenham bom testemunho, que sejam cheios do Espírito e de sabedoria. Essa tarefa nós vamos passar para esses homens e nós vamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Amados, aqui nós já vemos o quão importante é nós entendermos o chamado de cada um dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. Eu gosto muito do texto de Efésios capítulo 4, que fala sobre isso, fala sobre que cada um dentro do corpo tem uma função. E lá em Efésios 4,16 vai falar que à medida que cada parte realiza a sua função dentro do corpo de Cristo, todo o corpo vai sendo edificado. Naquele momento havia um problema, eles precisavam resolver uma situação. E aí eles chamaram os 12 e queriam que eles resolvessem. E os 12 falaram: olha, se nós começarmos a dedicar tempo para esse tipo de coisa, nós vamos negligenciar o que Deus nos chamou a fazer. E não é certo nós negligenciarmos o ministério que Deus nos entregou, que é o ministério da palavra de Deus. Então escolham homens que sejam capazes de fazer isso. E aí eles dizem homens como? Que tenham um bom testemunho, que sejam cheios do Espírito e de sabedoria. Amados, nós vivemos um tempo em que muitas vezes
por falta de maturidade, muitas vezes por falta de entendimento, até mesmo por falta de compreender o que cada um foi chamado dentro do corpo, as pessoas querem imitar o chamado um do outro, as pessoas querem impor o chamado para outras pessoas. Amados, nós precisamos primeiro entender quem nós somos em Cristo Jesus e para o que nós fomos chamados. E não podemos negligenciar aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Nós, por exemplo, aqui do Ministério Vida, entendemos que Deus nos deu um chamado para o ensino da palavra. Então, nós nos dedicamos ao ensino da palavra. E para isso, nós precisamos de tempo para estudar as Escrituras, tempo para orar, tempo para compreender aquilo que Deus está falando conosco, ministrando o nosso coração. Precisamos de tempo para gravar esses devocionais, tempo para colocar nas redes como nós colocamos. A irmã Karina se dedica com tanto zelo, com tanto carinho, fazendo os vídeos, editando, ela que cuida dessa parte, editando os vídeos, colocando no YouTube. Precisamos de tempo para todas essas coisas. E às vezes nós somos questionadas, não vou dizer que muitas vezes, graças a Deus, poucas vezes fomos questionadas, mas sobre o porquê que nós não fazemos outras coisas. Porque nós fomos chamadas para isso. Esse é o ministério que o Senhor colocou em nossas mãos. Ensinar a palavra de Deus. Então não adianta querer, por exemplo, que nós façamos, dediquemos, não estou falando que nós não nos dedicamos algumas vezes por meio de ofertas, de outras formas, com a parte social da igreja. Mas não é isso que o Senhor nos chamou para fazer. O Senhor nos chamou para um ministério de ensino bíblico, para contribuir com o corpo de Cristo através desses devocionais, dos estudos, daquilo que o Senhor entregou em nossas mãos, que é o ministério de ensino da palavra de Deus. E às vezes as pessoas querem impor aquilo que elas acham que nós temos que fazer. Sabe, amados, nós precisamos viver de acordo com o que o Senhor colocou sobre nós. E foi isso que estava acontecendo ali. Os 12 falaram, olha, nós não vamos negligenciar, porque não é certo negligenciar o ministério, ou seja, o serviço que Deus nos deu, que é o de pregar e ensinar a palavra de Deus, para cuidar dessa parte social, para cuidar da distribuição dos alimentos. Nós não vamos fazer isso. Então escolham homens que tenham um bom testemunho, que sejam cheios do Espírito e de sabedoria para cuidar dessas coisas. Eles vão cuidar dessas coisas. Sabe, amados, que eu e você, nós possamos primeiramente compreender o nosso chamado, para que a gente possa compreender o chamado do outro, para que a gente possa compreender a função do nosso irmão dentro do corpo de Cristo. Eu sei que existem pessoas que Deus chamou para cuidar dessa parte social e glória a Deus por isso. Pessoas que têm bom testemunho, que são cheias do Espírito e de sabedoria para lidar com o gerenciamento dessa parte social dentro do corpo de Cristo. Glórias a Deus por isso. Eu sei que Deus chamou pessoas para cuidar da limpeza do local onde nós nos reunimos. E glória a Deus por isso. Eu sei que Deus chamou pessoas para cuidar da parte tecnológica das redes sociais. Glória a Deus por isso. Agora, o que nós não podemos é impor sobre as pessoas aquilo que elas não foram chamadas para fazer. Naquele momento, o povo estava querendo que os 12 que estavam reunidos ali e unidos para realizar o que Deus havia estabelecido para eles, que era o ministério da palavra de Deus, o povo estava querendo que eles resolvessem outras coisas, outros assuntos. E eles falaram, não, nós não vamos negligenciar o ministério da palavra de Deus, porque foi esse ministério, foi esse o serviço que Deus entregou nas nossas mãos. Outras pessoas que também são cheias do Espírito, que também têm a sabedoria de Deus, que têm uma vida que demonstra, ou seja, um bom testemunho, uma vida que demonstra que eles são de fato filhos de Deus, essas pessoas vão cuidar disso. E amados, eles escolheram, nós lemos o texto ali, eles escolheram 7 homens
vai falar que Estevão era um deles. Estevão era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, além de outros homens. Oraram com eles, impuseram as mãos, os 12 ali impuseram as mãos sobre eles e enviaram como se estivessem dizendo, ó, agora essa tarefa é de vocês. Vocês vão cuidar dessa parte, vamos dizer assim, social aqui da igreja. Então, amados, nós precisamos aprender com essa passagem aqui. Que nós possamos compreender o nosso chamado, a nossa função dentro do corpo de Cristo e compreender e entender a função, o chamado do outro. Muitas vezes, amados, nós vemos no formato que a igreja está hoje. Eu confesso para os irmãos que eu fico um pouco triste quando eu vejo o formato da igreja que está hoje, né? Não, muitas vezes, não vou dizer todas as comunidades, glória a Deus que existem comunidades saudáveis que estão vivendo de acordo com a palavra de Deus, mas uma grande parte das comunidades se reúnem e acabam negligenciando o ministério que Deus entregou para as pessoas, né? Algumas pessoas querem impor outras a serem líderes, por exemplo, de grupos familiares, de células, sendo que a pessoa não tem o dom para liderar, ela não foi chamada para aquilo, mas porque a igreja obriga, o pastor obriga, então ela tem que ir. Outros são obrigados a trabalhar na área de serviço social ou de evangelismo da igreja ou outras áreas, porque não tem ninguém para fazer, tem que ser você e vai você. Sabe, amados, a gente tem visto assim um modelo bem complicado, amados. E nós precisamos nos voltar assim para Deus e pedir a sabedoria de Deus, para que nós possamos viver como corpo de Cristo no local onde nós nos reunimos, que nós possamos viver de fato em verdade e viver a verdade. E isso inclui nós não oprimirmos as pessoas e nem nos deixarmos ser oprimidos. Sabe, amados, uma das coisas que eu sempre falo, algumas pessoas me questionam do porquê que eu e a Karina não somos vinculadas a nenhuma denominação. Sim, nós vamos em igreja, nós temos os nossos irmãos em Cristo, mas nós não somos vinculadas, o nosso ministério não é um ministério vinculado a nenhuma denominação. Eu confesso para os irmãos que já foi muito difícil viver assim, mas agora Deus tem colocado paz em nosso coração. E sabe por quê dessa decisão em Deus? Não foi uma decisão que eu não quero ser vinculada a nenhuma denominação, não é isso. Deus tem nos direcionado assim. Por quê? Porque nós não queremos deixar de ter a liberdade de pregar a palavra de Deus assim como ela é. Sabe, amados, é muito triste, nós vemos pessoas que se perdem no caminho porque eles começam a pertencer a um local e nesse local existem pessoas que os oprimem e eles não podem mais falar, eu não posso falar assim porque a minha denominação não permite. Eu não posso pregar isso porque a minha denominação não permite. Eu não posso dizer que aquele entendimento que eu tinha há 5 anos atrás estava errado e agora Deus me mostrou um novo entendimento a respeito desse assunto, porque se eu falar isso, a minha denominação não vai permitir, o meu pastor não vai deixar. Sabe, amados, eu sempre falo que eu quero ter a liberdade de ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus. O dia que o Senhor nos direcionar e falar, é aqui, filhas, é aqui que eu quero vocês, é nesse local, aí sim, tudo bem. Agora, enquanto Ele tem nos dado paz para prosseguir vivendo, não negligenciando o ministério que Ele colocou sobre as nossas vidas, que é o ministério do ensino da palavra, nós não vamos negligenciar esse ministério, simplesmente para agradar pessoas, simplesmente para que pessoas se sintam satisfeitas. Ah, não, agora elas estão fazendo o que eu acho que elas têm que fazer. Sabe, amados, que nós tenhamos ousadia e coragem de viver assim. Eu fico imaginando se os 12 se sentissem acuados diante daquela
situação que o povo estava levando ali para eles, e eles começassem, não, nós vamos resolver, espera aí, cada dia um vai vir para poder ajudar na distribuição dos alimentos, e eles começassem a negligenciar o ministério que Deus deu a eles, simplesmente para agradar as pessoas, porque elas queriam que eles fizessem algo, mas o que eles fizeram, a direção que Deus deu a eles, a palavra nos fala que foi uma proposta que agradou a todos. Por quê? Porque enquanto eles ensinavam a palavra, eles disseram, escolham homens que sejam cheios do Espírito para lidar com isso. E foi isso que aconteceu. Homens cheios do Espírito foram lidar com aquilo ali, liderar aquela situação para que fosse resolvida. Sabe, amados, nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos conduza dessa forma. Eu sempre falo, algumas pessoas dizem, então vocês apoiam as pessoas que não estão vinculadas a nenhum local. Não, pelo contrário, a gente sempre diz assim, vá para onde Deus te direcionar. Nós nos reunimos aqui em casa, sim, porque a palavra diz onde 2 ou 3 estão reunidos, ali eu estou no meio deles, sim. Nós não estamos vinculados a nenhuma denominação, mas não por isso nós deixamos de ser a igreja, de fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Por quê? Porque nós não queremos negligenciar o ministério que Deus nos deu. Amados, Deus nos chamou para o ensino da palavra de Deus. Ah, irmã, mas vocês poderiam estar ensinando estando dentro de uma igreja? Sim, mas eu não sei por que Deus nos chamou nesse formato, desse jeito. Às vezes nós não entendemos o porquê Deus chamou dessa maneira, desse jeito. Talvez nós não teríamos alcançado as pessoas que foram alcançadas, algumas pessoas que foram alcançadas por esse modelo que Deus está agindo através da minha vida, da vida da irmã Karina, talvez não tivessem sido alcançadas. E Deus queria alcançar aquelas pessoas através das nossas vidas. E se nós estivéssemos ali num templo, vamos dizer assim, talvez aquelas pessoas que Deus tinha planejado já, eu vou alcançar o irmão tal, a irmã tal, por meio da vida da irmã Catiane, da irmã Karina, porque elas dizem sim ao meu chamado, então aquelas pessoas vão ser alcançadas por meio desse ensino, porque eu quero que esse ensino chegue até aquelas pessoas. Mas nós temos tido testemunhos de irmãos e irmãs que estavam desviados do caminho do Senhor e que se reconciliaram com o Senhor através do estudo da palavra. Os 120 dias para mudar sua vida que nós fizemos, amados, nós temos tido tantos e tantos testemunhos de irmãos que foram transformados, que têm tido as suas vidas transformadas ao estudarem a palavra de Deus e seguirem aquele plano devocional que nós fizemos ali de 120 dias, estudando as cartas do Novo Testamento, com devocional escrito, com devocional em áudio. E talvez se nós estivéssemos ali num templo, nós não tivéssemos tempo para nos dedicar a fazer isso que Deus nos chamou para fazer. Amados, nós precisamos aprender a ouvir a direção do Espírito. Precisamos aprender a sermos direcionados pelo Espírito e permanecermos naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Os 12 não se sentiram acuados, pelo contrário. Eles tiveram uma ideia e aquela ideia veio do Espírito Santo. Por isso que agradou a proposta que eles deram, agradou a todo o povo. Por quê? Porque foi uma proposta que veio do Espírito. Para que eles continuassem fazendo o que Deus os chamou para fazer e outras pessoas que também seriam cheias do Espírito Santo cuidariam daquilo que o povo estava reclamando ali naquele momento, da reclamação do povo daquele momento ali, naquele momento ali. Então, amados, quando nós fazemos de fato aquilo que Deus nos chamou para fazer, Ele também vai nos dando sabedoria para encaminhar as outras coisas que surgem ao nosso redor. Foi o que aconteceu ali. Deus deu sabedoria aos 12 para eles encaminharem aquela situação da melhor maneira para o povo. E outros homens cheios do Espírito foram responsáveis por cuidar daquela situação. Não precisou sobrecarregar os 12. Por quê?
porque se eles tivessem que cuidar daquilo, talvez eles dispensariam menos tempo na palavra. Tanto que eles falam ali, nós vamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. Então que nós possamos compreender o nosso chamado e compreender o chamado dos nossos irmãos. Sabe, amados, às vezes eu vejo alguns ministérios com um chamado bem diferente do nosso, por exemplo, né? Ministérios bem específicos em certas áreas, e eu glorifico a Deus por isso. Vejo ministérios frutíferos na área falando só para casais, só sobre casamento. Vejo ministérios frutíferos na área, por exemplo, nesse tempo da sexualidade, ministérios que têm sido frutíferos, ajudando pessoas nessa área, glória a Deus por isso. Vejo ministérios bem específicos, assim, em cada área, atuando em cada área, e glória a Deus por isso, amados, que Deus manifesta a sua multiforme graça e sabedoria por meio da igreja. E nós precisamos aprender a viver assim, tanto na nossa vida com o nosso chamado, quanto com o chamado do outro. Porque às vezes as pessoas ficam com inveja do chamado do outro, ou porque não é o mesmo chamado seu, as pessoas ficam querendo contender, disputar, aparecer, dizer que o meu chamado é mais importante que o seu. Não, amados. Quando cada um de nós exerce a sua função dentro do corpo, todo o corpo é edificado. Então nós aqui fomos chamadas para compartilharmos a palavra de Deus, para o ensino da palavra, através de devocionais. Eu percebo Deus me chamando para compartilhar esses devocionais todos os dias. Já vieram muitos ataques contra a minha vida, para que eu desistisse disso, e todas as vezes o Senhor sempre me diz: não, filha, fui eu que estabeleci, assim, desse jeito, dessa maneira, permaneça, continue. E nós temos recebido muitos e muitos testemunhos de irmãos e irmãs que têm sido fortalecidos, que têm sido encorajados, que voltaram a ter um relacionamento com a palavra de Deus, leem todos os dias a palavra de Deus, ouvem os devocionais, têm tido suas vidas transformadas, e glória a Deus por isso. Então que eu e você, amados, nós não negligenciemos o ministério que o Senhor colocou em nossas mãos para fazer coisas que as pessoas querem que nós façam. Sabe, que nós façamos. Porque muitas vezes as pessoas querem que nós façamos algo, mas não é aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Então que nós tenhamos a ousadia e a coragem de viver aquilo que Deus nos chamou para viver, assim como os 12 tiveram ali naquele momento, e Deus os guiou de uma forma com muita sabedoria, para que aquela situação que foi levada até eles não ficasse sem solução. Teve a solução, mas não foram eles que foram os responsáveis por solucionar aquilo ali, vamos dizer, né? Foram outros homens que todos os dias iam se dedicar à parte social da igreja. Então que eu e você, amados, nós possamos viver assim. Que nós possamos nos render a Deus para viver aquilo que Ele nos chamou para viver, e que nós não fiquemos nos comparando com outros chamados, que nós não fiquemos oprimindo as pessoas que lideram, amados. Nós que lideramos, nós precisamos aprender a não oprimir as pessoas para que elas façam aquilo que nós achamos que elas têm que fazer, mas nós devemos encorajar as pessoas a ouvir de Deus, a ouvir do Espírito aquilo que Deus as chamou para fazer. E devemos encorajá-las a viver tudo que Deus tem para elas. Às vezes nós achamos, eu acho que a irmã fulana de tal tem o chamado para o louvor. Mas não é isso que Deus está ministrando o coração dela. Não é isso que Deus está falando com ela. Deus está falando outra coisa. Então que nós possamos, ao invés de ficar oprimindo as pessoas, né, nós que lideramos, ao invés de oprimirmos as pessoas, nós devemos o quê? Encorajá-las a ouvir de Deus. O que Deus tem falado com você? O que é que Deus tem direcionado você? E às vezes as pessoas podem errar achando que é Deus e não era. Assim como nós erramos. Às vezes achamos que é Deus e não é. Mas não é por isso que nós vamos impedir o agir de Deus na vida dos nossos irmãos. Vamos impedir que eles aprendam a ouvir de Deus. Eu sempre falo isso, irmãos. Nós precisamos aprender a ouvir de Deus. Às vezes a gente pode errar, pode, mas a gente volta atrás. Não era isso.
era de outro jeito, eu achei que era Deus, mas não era, achei que era para fazer isso, mas não era, vou voltar aqui e vou tentar me entender aqui o que Deus quer de mim. Na igreja, no formato de hoje, as pessoas têm sido muito oprimidas a fazer aquilo que os líderes querem que elas façam, mas não aquilo que Deus as chamou para fazer. Que eu e você não sejamos assim e não hajamos assim. Que nós que lideramos não vamos oprimir as pessoas e também nós não vamos deixar ninguém nos oprimir, vamos viver aquilo que entendemos que Deus nos chamou para viver. E você que tem buscado entender de Deus qual é o meu chamado, que o Senhor me chamou para... Qual é a minha função dentro do corpo de Cristo? A minha oração é que você receba um entendimento espiritual e que você possa viver tudo aquilo que Deus te chamou para viver. Às vezes, amados, é algo que não é visível, né? Nós achamos que ministério é somente aquilo que é muito visível. Não. Talvez Deus tenha te chamado para ser uma mãe e uma esposa que se dedica integralmente à tua casa, aos teus filhos, e você tem medo de viver isso que Deus te chamou para viver. Não posso deixar minha profissão, o que vão falar de mim, não posso abandonar a minha carreira, e Deus está te pedindo para abandonar a sua carreira, e Deus está te pedindo para se dedicar somente ao teu casamento, aos teus filhos, e aí você fica com medo por causa do que as pessoas vão falar. Ouça do Espírito aquilo que o Espírito está direcionando você. Eu encorajo você a ouvir de Deus o que Deus tem para você, e não tenha medo de errar, porque até mesmo quando nós erramos, achamos que era para fazer algo e não era. O Senhor vai alinhando toda a nossa vida para que a gente cumpra tudo aquilo que Ele nos chamou para cumprir. E esse aprendizado é assim, amados. Esse aprendizado inclui erros, sim. Às vezes a gente acha que é para ir por um caminho. Opa, não é por aqui. Volta, Senhor. Acho que entendi errado. Volta. Vai lá, Senhor. Me ajuda aqui. Quero entender do Senhor. Então, que eu e você possamos viver assim, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada pelo Teu ensinamento. A minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Para que nós compreendamos o chamado do Senhor para as nossas vidas, o propósito do Senhor para as nossas vidas dentro do corpo de Cristo. Porque cada um de nós, como membro dentro do corpo de Cristo, tem uma função. Nós temos funções específicas e, Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos entendamos cada vez mais a função específica que nós temos dentro do corpo de Cristo. E que nós tenhamos a ousadia e a coragem de viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Que nós não queiramos simplesmente agradar as pessoas, que nós não sejamos retidos pelo medo, mas que em nome de Jesus nós tenhamos a ousadia que vem do Teu Espírito, porque o Senhor não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de ousadia, um espírito de poder, de amor, de equilíbrio, e que nós possamos viver por meio desse espírito, realizando tudo aquilo que o Senhor mesmo já sonhou para nós, Pai. Toda a vontade do Senhor para nós, que eu e os meus irmãos possamos viver isso. Pai, eu oro também para que eu e os meus irmãos não fiquemos nos comparando um com o outro, um com o chamado do outro, que nós não sejamos tolos de sentir inveja uns dos outros, porque isso chega a ser tolice, Pai. A inveja chega a ser tolice, porque quando entendemos que somos filhos amados, entendemos que cada um de nós tem a sua função dentro do corpo, seu propósito dentro do corpo, e isso é glorioso, Pai. Pai, eu oro que eu e os meus irmãos não sejamos usados pelo inferno para oprimir os nossos irmãos, querendo dizer o que eles devem fazer, mas que nós sejamos encorajadores, Pai, que nós possamos ajudar os nossos irmãos a conhecer o chamado deles, a entender o propósito dentro do corpo de Cristo. Pai, que eu e os meus irmãos aprendamos a viver de fato pelo Espírito, sendo guiados pelo Teu Espírito, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.